4 passos para você e sua empresa saírem do vermelho. Cara, se você não me conhece, meu nome é Klaus Mayros, eu sou o diretor financeiro do seu negócio. Eu tô aqui nesse canal para te ajudar a sair e resolver os problemas da sua empresa, sair do vermelho, te ajudar com essas questões. E uma das coisas, cara, que volta e meia eu me deparo são com empresários que estão com problema financeiro na empresa, problemas pessoais, nas suas finanças estão enrolados. E aí todo mundo acha que assim, cara, não tem jeito de sair do vermelho, não tem como, é muito difícil, tá tudo enrolado. Tem hora que é difícil mesmo, tem hora que fica muito enrolado. Mas eu vou te dar 4 passos para você conseguir sair do vermelho. Fácil não é não, mas você tem que executar todos eles nessa ordem. O primeiro passo é o seguinte, vê, não adianta nada, você tá todo endividado, tá com dívida no banco, na empresa, dívida no banco, na sua vida pessoal, e você quer chegar no banco para renegociar sua dívida. Só que quando você olha para sua empresa, ela continua dando resultado operacional negativo. O que é resultado operacional negativo? Receita menos custos, menos despesas, dá negativo. Você tá perdendo dinheiro todo mês. Aí eu te pergunto, adianta alguma coisa você chegar lá no banco para renegociar para pagar essa dívida? Não adianta nada, você não tem dinheiro, você não tá fazendo nem dinheiro para você, para conseguir pagar as custas da sua empresa. O que adianta você ir lá no banco negociar a dívida? E quando eu falo resultado operacional, eu não tô falando pagamento de dívida. Vai que você tá assim, ó, receita 100, custos 80, mas você tem 30 de despesa financeira, juros e parcela de empréstimo. Aí você tá dando menos 10 de resultado, mas operacionalmente você tá gerando caixa. Custo e despesas dão 80. Então você tá gerando um caixa operacional de 20 todo mês. Beleza? É importante você entender a diferença. Então quando você olha pro seu caixa, você tem que pegar receita, menos custos, menos as despesas operacionais, tudo operacional, e ver se tá dando positivo ou negativo. Se tiver dando negativo, não adianta ir lá no banco negociar. Ele não vai resolver sua vida. Você tem que resolver sua vida primeiro dentro de casa. E para resolver sua vida dentro de casa, você tem que fazer o quê? Cortar custo. Todo empresário acha que é mais fácil aumentar a receita. Não, eu vou aumentar a receita para continuar mantendo os custos e despesas razoavelmente iguais, para que no final sobre alguma grana. Quando você corta R$1 de despesa, quanto sobra a mais de lucro? R$1. Quando você faz R$1 a mais de receita, quanto sobra? Você tira impostos, custos. Cara, se sobrar 40 centavos é muito. Então é muito mais difícil você gerar margem por aumento de receita. Porque quando você corta a despesa, ela vai direto para a margem, ela vai direto para o resultado operacional. Sobra direto no caixa. Então, no primeiro momento, você tem que fazer o quê? Cortar a despesa. Cortar a despesa, cortar a despesa. Tem que ser inteligente nesse corte de despesa. Não é para cortar o que depende claramente da operação e você vai ficar mais apertado. Não tem muita solução. Você vai ter que cortar algumas coisas na carne. Por exemplo, você vai ter que talvez diminuir o seu prolabore. Talvez vai ter que diminuir pessoas. É duro algumas coisas que você tem que fazer. As tomadas de decisão para fazer a sua empresa continuar rodando com um resultado operacional positivo é difícil. Mas não tem solução. Se você não fizer isso, você não chega lá. Cortou despesa ou você conseguiu algum aumento de receita, está agora finalmente gerando caixa operacional positivo. Beleza, tô gerando dinheiro lá todo final do mês. Aí o que você tem que fazer? Aí agora você sim vai lá no banco para começar a renegociar a sua dívida. Renegociar a dívida, essa é a segunda passo, né? Segunda dica, né? Primeiro que assim, todo mundo acha que o banco é perverso, cruel, mal. E o banco tem total interesse de receber. Total interesse de receber de você. Mas você precisa apresentar alguma forma e alguma garantia de que você, de fato, vai melhorar e vai conseguir pagar aquele negócio. Então, primeiro é verificar se você tem garantias reais para dar. Imóvel, carro, alguma máquina, equipamento que o banco consiga dizer, ok, isso aqui agora temporariamente vai ficar atrelado a esse contrato e eu vou usar ele como lastro, como garantia que se você não pagar, aquilo é meu. Serve imóvel, carro, o próprio investimento que você tem no banco, né? Tem uma modalidade que se chama conta garantida, onde você deixa um investimento lá e você só pode sacar conforme você for pagando a sua dívida. Máquinas e equipamentos de valor, né? Que tenham, de fato, alguma relevância. Não adianta você chegar lá com um laptop. Vou te dar meu laptop de garantia. O banco vai mandar você para aquele lugar. Então, essa é uma maneira de você fazer, chegar lá e negociar. E o que é importante? Quando você fala em renegociar, o que você está querendo? Aumentar o prazo de pagamento. Então, o que você tem que fazer? Fazer sempre sobrar um pouquinho de grana depois que você tem o resultado operacional e paga a sua dívida. A parcela da dívida tem que sobrar um pedaço de grana, mesmo que seja pequenininho, para você começar a fazer caixa. Começar a guardar um pouco de dinheiro para garantir que
no período que a sua receita e a sua despesa oscilam, você não vai parar de pagar a dívida. Então, nesse momento, o que você quer com o banco? Apresentar uma garantia para poder renegociar a dívida, para ele poder te tirar do vermelho e ganhar prazo. Você quer estender o prazo. Ah, gigante, mas pô, pode ser que você chegue lá e o cara queira me cobrar juros maior. Faz parte do jogo. O que você quer nesse momento é ganhar prazo. Depois que você fez, cortou as suas despesas e equilibrou o caixa operacional e renegociou a dívida da sua empresa, ganhando prazo, fluxo de caixa para ganhar prazo nisso, primeiro que vai te dar uma sensação de alívio, porque na hora que você renegociou tudo, o que vai acontecer? Se o seu nome está no vermelho, você vai tirar o seu nome do Serasa, SPC, vai tirar os apontamentos. Então aquelas ligações chatas de cobrança vão parar de acontecer. Eu tive 3 clientes numa situação muito parecida. Tinha um cliente meu que devia R$1 milhão entre dívida de pessoa física e pessoa jurídica. E a gente montou um plano e executou esse plano de renegociação de dívida e de corte de despesas que em 2 meses ele tinha resolvido o problema. As ligações de cobrança pararam de chegar. E ele falou, caraca, que alívio. Eu tô literalmente aliviado com essa história. Agora eu posso começar a olhar pro meu negócio de maneira diferente. Eu falei, cara, agora é importante. O que a gente tem que fazer? Manter um controle absoluto do seu fluxo de caixa psicótico. Por quê? Porque a gente precisa ir medindo e monitorando receitas e despesas o tempo todo para garantir que a gente não perde a linha mestra de receita menos custo menos despesa, sobra grana. A grana que sobra é suficiente para pagar a dívida e ainda sobra, como dizem os mineiros, um cadinho. Esse caixa é para garantir a oscilação. O terceiro passo, a terceira dica é para você montar esse controle obsessivo do caixa. O teu financeiro tem que te mandar quanto tem no saldo de caixa, quanto é o pagamento para as próximas semanas, quantos são os pagamentos dos próximos meses, qual é a minha operação financeira, como é que a receita vai se comportar nas próximas semanas, no próximo mês, etc. Executou os 3 passos, você tem um controle, você pode começar a dizer, agora eu posso começar a olhar para o meu negócio de maneira diferente. E aí você vai montar um plano claramente para começar a vender mais, operar melhor, começar a aumentar o fluxo de receita, para que esse fluxo de receita que aumenta seja inteiramente guardado para ir pro caixa. Aí você vai dizer, pô, não é melhor a gente ir pagando a dívida? Vai chegar um momento que o caixa vai chegar num nível que você vai dizer, pô, beleza, tô bem aqui, o caixa tá no nível legal e eu vou conseguir... O que é um nível legal de caixa, para você saber? Cara, você tem que ter pelo menos de 3 a 6 meses dos seus custos e despesas guardado. Para quê? Para garantir que se a receita for zero, você consegue manter a tua empresa em operação. Na hora que você tem esse caixa e o caixa começou a sobrar, aí o que você vai fazer? Você vai lá no banco e vai dizer, amigo, tô com dinheiro, quero quitar a dívida. Quitar a dívida, você tem que ir da mais cara para mais barata. Então, de novo, os 4 passos. Primeiro, garantir que a sua receita operacional, seu caixa operacional, receita menos custos menos despesa, é verde, sobra grana. Garantir que o que você tá indo negociar com o banco é para ganhar prazo, é o segundo passo. 3, montar um controle obsessivo do seu caixa, para garantir que você está monitorando o que está acontecendo no seu negócio. 4, montar um plano para o seu negócio, aumentar a sua receita para que aos poucos você vá diminuindo o total de dívida que você tem. Você vai me dizer, gigante, isso é impossível, não dá para fazer. Cara, eu já fiz 3, 4 vezes com clientes meus. Tem um cliente agora que está comigo há 6 meses, a dívida dele que era de 1 milhão já virou 600 mil. Aí você vai dizer, não, impossível, 600 mil. Ele já pagou 400 mil da dívida dele. Tinha um cliente, um cliente meu que em 1 ano saiu de também, a dívida dele total era de 1 milhão e 200. 1 ano depois a dívida dele era de 400 mil. Ele falou, caraca, pagou 800 mil de dívida no ano, pagou 800 mil de dívida no ano. Eu não tô dizendo que é fácil, que é mole para todo mundo, mas você consegue, se você montar um plano e seguir esses 4 passos nessa ordem, você vai conseguir sair do outro lado e chegar lá. Sair do vermelho, estar no vermelho é um momento para você, empresário, é uma situação momentânea. Você tem que conseguir seguir os 4 passos para fazer isso. Eu queria ter 100% de assertividade e dizer, cara, todo mundo consegue sair, mas tem hora que não dá. Então, tem hora que não adianta, por mais cálculo que você faça, a sua receita menos custo, menos despesa, que é o primeiro passo, você não consegue nunca gerar caixa positivo. Se isso acontecer, você tem que parar e pensar como é que você fecha o seu negócio, começa a montar uma outra coisa para você. Eu já tive que dar essa notícia também para 2, 3 clientes meus que falaram, falei, cara, olha só, esse negócio não fica de pé, sua empresa não fica de pé. Nem todo mundo consegue sair. Desses 3 clientes que tiveram que começar do zero, 2 começaram literalmente do zero, começaram a fazer outro negócio e hoje estão felizes da vida, tocando um outro negócio, uma outra vida, dar um passo
passo pra trás faz parte do processo de ser empresário, tá bom? Cara, se você tem alguma dúvida, ficou com alguma dúvida aí sobre como é que você consegue sair do vermelho, sair da dívida e executar esses 4 passos, bota os comentários, bota um comentário aqui no vídeo, vai ser muito legal discutir com você e te ajudar a sair do vermelho. Lembra que eu sou o diretor financeiro do seu negócio, beleza? Fui!